Olá pessoal, tudo bem com vocês? Mais uma vez, professor Lucas. Minhas saudações e cumprimentos a todos e a todas que estão acompanhando aqui o canal. Vou ampliar aqui os slides. Vamos ver se ele aparece aqui. Agora está melhor, né? Então, pessoal, hoje vamos continuar a nossa caminhada aqui de revisão. Nós já tivemos o primeiro vídeo, para quem está acompanhando o canal, de revisão de alguns tópicos que eu considero principais. Para quem está acompanhando também a análise das questões de primeira fase da OAB em direito tributário, vê que tem temas que são muito recorrentes e dentre eles, nessa segunda parte, continuando aquele slide, continuando aquela apresentação de slides que já fiz com vocês no último vídeo, nós vamos ver agora a regra matriz de incidência tributária de alguns impostos que eu já tratei aqui com vocês no canal, com aulas mais aprofundadas, com mais detalhes na regra matriz. Pessoal, o objetivo dessa segunda parte é fazer uma revisão geral, para lembrar vocês daquilo que nós já estudamos nas aulas anteriores, e nós vamos fazer um pincelado dos principais pontos naquelas espécies tributárias que mais são perguntadas no exame da OAB. Pessoal que está acompanhando as questões já viram que teve questão de ICMS, de IPI, de imposto de renda, de imposto de importação, de imposto de exportação. Então, por isso que eu achei necessário fazer esse segundo bloco, revisando os principais temas sobre a RMIT, a regra matriz de incidência tributária, ou seja, a natureza jurídica de cada um dos impostos já previstos na Constituição e que são tratados em leis específicas, tá? Então, vamos analisar as espécies que eu considero as mais comuns, mas, claro, o objetivo é só fazer um apanhado geral, não vou tratar de todos os assuntos. Nós já tivemos as aulas de todos os impostos aqui no canal. Quem não está acompanhando, dá uma olhadinha, tem aula de todas as espécies, mas aqui o objetivo é fazer um apanhado geral dos principais temas. Pessoal, então vamos começar com a nossa primeira espécie aqui de imposto federal, que é perguntado muito, que é o imposto de importação. Lembra que o critério, quando perguntar sobre RMIT, regra matriz de incidência tributária, ele pergunta sobre 5 critérios. Critério material, espacial, temporal, pessoal e quantitativo. Toda a regra matriz de incidência tributária para todos os tributos, em especial os impostos, tem essa característica de ter esses 5 critérios. Critério material, ou seja, qual é o fato gerador. Critério espacial, onde se incide esse tributo. Critério temporal, quando que incide, qual que é o critério de tempo. Critério pessoal, quem cobra e quem é cobrado, o sujeito ativo que cobra, o sujeito passivo, quem é cobrado, quem paga. E o critério quantitativo é o quanto que eu vou pagar. Como é que é feito o cálculo? Que basicamente é base de cálculo vezes a alíquota. A base de cálculo, que já é estipulado por lei, vezes a alíquota, que em regra é estipulado por lei, mas no caso dos impostos, que a gente já estudou extrafiscais, a exemplo do imposto de importação, ela pode ser alterada por meio de ato do poder executivo, que é o chamado decreto, né? Por meio do decreto do presidente da República, ele pode alterar as alíquotas dos impostos extrafiscais para mais ou para menos, porque isso já é previsto, inclusive na Constituição, essa possibilidade, essa exceção à legalidade. Vamos lá. Quando a gente fala de imposto de importação, pessoal, qual que é o critério material que a gente estudou? A entrada de mercadoria estrangeira em território nacional. Então, a importação é quando entra, exportação é quando sai. Quando está entrando é uma mercadoria estrangeira que está entrando no território brasileiro. Esta entrada, este fato que acontece, quando sai uma mercadoria de um país estrangeiro para o Brasil, a entrada regular dessa mercadoria é o fato gerador de incidência do imposto de importação. Então, o critério material é a entrada de mercadoria estrangeira em território nacional. E nós sabemos que isso se dá por meio do desembaraço aduaneiro, né? Então, o critério material, ele casa muito com o critério espacial aqui. O critério espacial, ele toma como referência onde ocorre. Onde ocorre o fato gerador se consuma no Brasil com o desembaraço aduaneiro. Então, a mercadoria, ela sai do estrangeiro, vem para o território brasileiro, seja em aeroporto, seja pelos portos ou pelos meios das rodovias, dos meios terrestres, né? Então, a mercadoria estrangeira entrou em território brasileiro, como é que ela entra? Como é que é feito essa regularização? Quem vai fazer isso é a Secretaria da Receita Federal do Brasil, a autoridade alfandegária, que vai fazer o que a gente chama de desembaraço aduaneiro.
que é um ato administrativo praticado pelo fisco, ao qual vai regularizar a entrada dessa mercadoria em território nacional. Então, chegou as mercadorias no aeroporto de Guarulhos, por exemplo, aqui em São Paulo. Chegou as mercadorias lá da Europa, lá, produtos eletrodomésticos. Chegaram lá da Europa e desembarcaram no aeroporto internacional de Guarulhos. Para que esses produtos possam entrar regularmente no Brasil, a autoridade vai fiscalizar esses produtos e, estando tudo certo, ela faz o desembaraço aduaneiro, autorizando a entrada dessa mercadoria. E quando dá essa autorização, quando a Receita Federal dá essa autorização, já cobra, já incide o imposto de importação. Critério, então, material é quando ela já entra, e o critério espacial é o território brasileiro. Entrou em território brasileiro, já é o critério espacial. E o temporal? Quando que começa a incidência do imposto de importação? A data do registro da declaração de importação de mercadoria submetida ao desembaraço aduaneiro. Quem diz isso é o artigo 73, inciso 1, do Decreto Federal número 6759 de 2009. Tá? Então, a data que estiver registrada da entrada dessa mercadoria, seja no aeroporto, seja nos portos ou nos outros meios terrestres, nós temos naquela data registrada é o critério temporal. É quando se declarou, é quando se assinou aquele documento. Então, para que haja o desembaraço aduaneiro, a entrada regular desse produto, a pessoa competente, né, vai emitir essa documentação, é uma obrigação acessória ligada ao imposto de importação, e ele tem que ser assinado pelo contribuinte. A data em que foi assinado, a data do registro dessa declaração, que foi registrado no site da Receita Federal, perante a autoridade alfandegária, essa data é o critério temporal, é quando começa a incidir o imposto de importação. Critério pessoal, nós temos o sujeito ativo, que é quem cobra, e o sujeito passivo, quem é cobrado. O sujeito ativo é a União, por meio da Receita Federal do Brasil, que é um órgão da União. Então, a União é o ente competente para cobrar o imposto de importação. E quem é cobrado é o sujeito passivo, que no caso é o importador, pode ser pessoa física ou pessoa jurídica, uma empresa. O destinatário, também não é só o importador, mas o destinatário, eu pedi uma encomenda do estrangeiro para vir aqui no Brasil. O destinatário, o consumidor final, que é o destinatário desse produto estrangeiro, é ele que vai arcar no final com o pagamento desse valor. Ou o arrematante dos produtos apreendidos ou abandonados. Então, acontece também o caso, pessoal, de produtos apreendidos pela Receita Federal ou até mesmo abandonados, por exemplo, em aeroportos. Exemplo do que a gente vê, principalmente em aeroportos internacionais, a pessoa não quer declarar o imposto. Eu acho muito caro, não vai compensar, e ela simplesmente abandona aquele produto perante a autoridade alfandegária. Ela pode fazer isso? Pode. Ela não paga o imposto, mas ela vai ter o seu produto retido pela Receita Federal. A Receita Federal não vai ficar com esse produto, ela vai levar esse produto para leilão. Ele vai ser negociado no mercado público, né? Por meio do processo de leilão, processo administrativo, e aí essa mercadoria que foi apreendida no aeroporto, por exemplo, que foi abandonada no aeroporto e vai ser vendida, ela vai incidir mesmo assim imposto de importação. Então ela vai ser levada primeiro a leilão, esse produto que foi abandonado no aeroporto, vai ser levado a leilão, e a pessoa que fizer a compra desse produto, ou seja, o arrematante, aquele que comprar esse produto que foi abandonado e depois vendido em leilão pela Receita, essa pessoa que comprar esse produto que foi apreendido vai ter que pagar o imposto de importação. Tudo bem? E qual que é o critério quantitativo? Como é que a gente calcula o imposto de importação? Nós temos a base de cálculo e nós temos a alíquota. A base de cálculo é o valor da mercadoria propriamente dito, do qual provém do país originário, ou o preço da arrematação em caso de produto abandonado. Então, no caso de produto que foi abandonado, pessoal, vai se fazer mais ou menos um aproximado daquele valor daquele produto com base no que se tem no mercado, né? Então, quando o produto é abandonado, a autoridade alfandegária, se ela não consegue descobrir o valor exato daquele produto, geralmente porque aquele comprador que abandonou aquele produto, ele não trouxe a nota fiscal, então a pessoa não tem como saber o valor exato daquele produto abandonado. Então o que ela faz? A autoridade fiscal, ela faz uma busca geral na internet, nos meios aí de informação, para ver um valor aproximado daquele produto. E com base nesse valor aproximado é que vai ser a base de cálculo, onde também vai se multiplicar a alíquota.
né? Da base de cálculo, geralmente, valor real da mercadoria. Então, sempre quando a pessoa ela traz uma mercadoria do estrangeiro para cá, ela tem que trazer uma nota fiscal, um comprovante do estrangeiro, mostrando o valor real daquele produto. Mas caso ela abandone aquele produto, não declare, e aí esse produto seja levado a leilão, a autoridade fiscal vai verificar um valor aproximado daquele produto no mercado, e aí com base nesse valor aproximado é que ela vai tomar como base a base de cálculo do imposto de importação, vezes a alíquota. Por ser um imposto extra fiscal, ele tem uma exceção, né? Prevista, inclusive, no artigo 21 do CTN, por conta da política cambial. A alíquota do imposto de importação, assim como do imposto de exportação, por envolver a política cambial, por questão de haver uma flexibilização do mercado, às vezes o dólar pode estar a mais ou a menos, às vezes pode haver a valorização do real ou não. Como existe essa volatilidade, essa flexibilidade, essa mudança constante no mercado estrangeiro e no mercado interno, como existe essa mudança no mercado cambial, a alíquota do imposto pode ser e vai ser ajustada por mero ato do Poder Executivo. Não precisa elaborar uma lei para se alterar a alíquota do imposto de importação e exportação. É uma exceção prevista na Constituição para atender essa política cambial, essa política de alteração de preços. Então, a alíquota do imposto de importação e exportação, assim como do IPI e o IOF, pode ser alterado por mero ato do Poder Executivo, então acaba sendo uma exceção ao princípio da legalidade, e por conta da natureza extrafiscal, eu coloquei aqui errado, pessoal, exceção da extrafiscalidade, não, é exceção da legalidade, tá? Mas a natureza dele é uma natureza de extrafiscalidade no imposto de importação, tudo bem? Com base no artigo 21 do Código Tributário Nacional. Tudo certo? Bora então para a segunda espécie de imposto bem parecida, mas é o imposto de exportação, também um imposto federal, e nós temos aqueles 5 critérios, como já falamos: material, espacial, temporal, pessoal e quantitativo. Critério material. Quando a gente fala de exportação, a gente está falando de saída. Importação é quando entra. Produto estrangeiro entrou no Brasil, é importação. Agora, se produto nacional brasileiro saiu para o estrangeiro, para ser comercializado no estrangeiro, ou produto de uma filial estrangeira que está aqui no Brasil sai para o exterior, essa saída do território nacional para fora é exportação. Importação quando entra, exportação é quando sai. Então, o critério material do imposto de exportação é a saída da mercadoria do território nacional. Não importa se essa mercadoria é nacional, brasileira, ou se é estrangeira, produzida por uma filial estrangeira que esteja aqui no Brasil. Então, de toda sorte, ambos são critérios para o imposto de exportação. Então, vamos supor, uma empresa estrangeira que esteja no Brasil e que mande produtos para um outro país. Vamos imaginar uma montadora de carros que esteja aqui no Brasil, a Fiat. A Fiat é uma montadora italiana, né? Ela é uma empresa que tem sua filial em montadora aqui no Brasil, se não me engano, lá em Minas Gerais. Então, ela monta os carros e ela vende não só para o mercado brasileiro, mas vende para outros países sul-americanos, para o Paraguai, para o Uruguai, para a Argentina. Mesmo sendo uma empresa estrangeira, italiana, ela vende essa mercadoria que é montada aqui no Brasil e é mandada para países vizinhos, por exemplo, aqui da América do Sul. Essa saída é de um produto de uma filial estrangeira, mas que está indo para um outro país, mas ele foi montado aqui em território brasileiro. Então, é critério de incidência de exportação, não de importação, tá bom? Saiu do território brasileiro, não importa se é filial, se é empresa estrangeira ou nacional. Saiu, é critério para incidência de imposto de exportação. Então, critério material é a saída. Critério espacial se confunde um pouco com o material, é a saída do território nacional, tendo sido o produto apresentado à alfândega. Então, porto ou aeroporto. Então, o critério material é o fato da saída. O critério espacial é a realização material dessa saída, né, no caso. Quer dizer, o critério material é a realização material dessa saída, né, perante a autoridade alfandegária. E o critério espacial é a saída do território nacional brasileiro. Lembra que o território nacional brasileiro é o critério espacial. Saiu do território brasileiro para um país vizinho ou para um país distante,
saiu do nosso território, já é o critério espacial. E essa saída é regulada pela autoridade alfandegária. Tanto o produto que entra no Brasil quanto o produto que sai do Brasil, ele tem que ser apresentado perante a autoridade alfandegária, tá? Que estão em portos, aeroportos ou mesmo nas vias terrestres, né? Nas fronteiras com os países vizinhos. Critério temporal. Quando que ocorre? O momento em que fora registrado a saída da mercadoria do território nacional perante a declaração do produto junto à autoridade alfandegária. Lembra que a declaração é feita perante a Receita Federal, é uma obrigação acessória. Além de ter que pagar o tributo, eu tenho que declarar. A declaração é uma obrigação acessória, é a prestação de documentos, é a prestação de informações documentais à autoridade fiscal que vai averiguar essa saída, né, ou vai averiguar os documentos se estão de acordo para que seja aprovada a saída dessa mercadoria. E essa declaração feita, o registro em que ela é feita, a data em que ali é registrado da saída da mercadoria, é o critério temporal para a incidência do imposto de exportação. Critério pessoal. Quem é que cobra? Da mesma forma, a União Federal, por meio da Receita Federal do Brasil. É um imposto federal. Então, quem cobra é a União. Passivo, quem é cobrado? O exportador, quem está pegando o produto e mandando para fora, ou quem a lei a ele equiparar. Então, o artigo 27... desculpa, pessoal, esqueci de colocar aqui, artigo 27 do CTN, tá? Então, o que acontece? O sujeito passivo é o exportador, propriamente dito, pode ser a empresa que está exportando esse produto, ou um contribuinte, né, uma pessoa física, ou a quem a lei a ela equiparar. Né? A lei que tem que especificar, a lei do imposto de exportação tem que especificar quem é a pessoa que pode ser equiparado ao exportador, tá? Para que ela pague o imposto de exportação. E o critério quantitativo, que é a base de cálculo vezes a alíquota, é previsto no artigo 24 e 25 do CTN. Lembrando que a base de cálculo é o valor propriamente do produto que está sendo exportado. Qual o valor bruto daquele produto? Vezes a alíquota, e lembrando que a alíquota do imposto de exportação, por ser um imposto extrafiscal, pode ser alterada por mero ato do Poder Executivo, sem precisar de aprovação legislativa. Tudo bem? Perfeito, pessoal. Já vimos 2 impostos federais, imposto de importação e exportação. Agora vamos para um terceiro, que é o IPI, Imposto sobre Produtos Industrializados. O critério material do IPI, pessoal, ele é mais complexo e ele está previsto no artigo 46 do Código Tributário Nacional, como nós já analisamos aqui, tá? Eu só estou fazendo um apanhado geral aqui com vocês nos vários impostos. Mas, basicamente, o critério material do imposto sobre produtos industrializados, o nome já é bem claro. A industrialização, o processamento de um produto já é critério material para a incidência do IPI. Então, supomos um produto que sai, que é extraído da natureza, que é processado, industrializado até chegar na mão do consumidor. A relação de consumo é bem fácil a gente observar. Então, pensando no produto café em grãos, ou mesmo o arroz, esses produtos que a gente consome no mercado, produtos que são consumidos no dia a dia, né? Então, a colheita desse café, desse arroz, depois a higienização, a pasteurização, o empacotamento, depois vai haver a circulação dessa mercadoria até chegar nas gôndolas dos mercados e, no fim, na sua mão, a mão do consumidor. Todas essas etapas, todo esse processamento, higienização, embalagem, comercialização, todas essas etapas de industrialização, mesmo sendo um produto de origem natural, para que ele chegue pronto na sua mão, ele passou por um processo de industrialização. Então, esse processo de industrialização, estas várias fases, é que vai incidir o IPI, Imposto sobre Produtos Industrializados. Eu falo isso, pessoal, porque não é só produtos como carro, como cigarro, produtos que a gente sabe que são de origem industrial, mas mesmo de origem natural, mas que passaram por um processo de industrialização, como esses produtos arroz, feijão, café, açúcar, todos esses produtos que vieram da natureza, mas tiveram que passar por um processo de industrialização para seu melhor aprimoramento, para o seu melhor consumo e acesso ao consumidor. Então, nesse caso, todas essas etapas vai incidir o IPI. Tudo bem? Critério espacial. Qual que é o critério espacial? Onde que incide o IPI? Território nacional, é um imposto federal. Ocorre em todo o território nacional.
seja por produto desenvolvido no Brasil ou importado também do estrangeiro, mas internalizado no Brasil através do desembaraço aduaneiro. Pera lá, professor. Legal. Produto que é desenvolvido aqui em território nacional, não importa se é de uma empresa estrangeira, como a Fiat, como eu tinha dado o exemplo, não importa se é de uma empresa brasileira que está desenvolvendo esse produto aqui, industrializando esse produto aqui, vai incidir IPI. Tudo bem. Se é em território nacional, óbvio que incide IPI. Agora, um produto que chega do exterior e vem para o Brasil, vai incidir IPI também. Então, o produto que sai lá da Europa, vem para o Brasil e é internalizado pelo desembaraço aduaneiro, não vai incidir só imposto de importação, também vai incidir IPI, porque é um produto industrializado. Então, incide também em conjunto o IPI. Tudo bem, mas é um produto que sai do Brasil, é um produto brasileiro e vai para o estrangeiro, também não incide IPI? Não. Por quê? Isso é uma exceção prevista na Constituição. A Constituição, ela prevê a imunidade de IPI para produtos brasileiros que vão para o estrangeiro. Por quê? Para, primeiro, incentivar a empresa brasileira, as empresas brasileiras nacionais, a aumentar sua competitividade no exterior. Então, o produto brasileiro que sai para ser comercializado no exterior, ele não vai incidir aqui no Brasil IPI, só o imposto de exportação, mas não incide o IPI aqui. Por quê? Para garantir a proteção dos produtos brasileiros no estrangeiro. Até porque o fisco federal brasileiro sabe que lá vai ser incidido um imposto sobre o produto brasileiro em território estrangeiro. Mas para nós não é vantajoso ainda por cima cobrar um imposto sobre isso aqui em território. Então, o produto, para incentivar a industrialização, as empresas brasileiras, eles não incidem IPI de produtos brasileiros que são comercializados no exterior. Apenas incide o IPI em produtos estrangeiros que chegam em território nacional, até como uma forma de proteção do nosso mercado interno. Tudo bem? Então, existe essa exceção, que é importante dizer. IPI não incide apenas para produtos desenvolvidos e comercializados aqui no Brasil, mas produtos de fora que vêm para cá. Agora, produtos brasileiros que saem para o exterior, não incide IPI, tá bom? Critério espacial. Critério temporal. Qual é o momento? A partir do momento em que ocorre a saída da mercadoria da indústria. Então, saiu do ambiente de indústria, da fábrica, então incide o IPI. Ou, em caso de produto estrangeiro, do desembaraço aduaneiro. Lembrando do produto que é importado, sai lá da Europa, vem para o Brasil. Então, esse momento que entrou e é registrado no despacho aduaneiro, nesse momento que houve o registro, a data exata onde ocorreu isso, incide IPI. Ou a data em que saiu da indústria. Em caso de abandono ou apreensão, né, porque pode acontecer isso, como a gente já falou, dos produtos importados. Eu abandono lá no balcão da Receita Federal, lá no aeroporto, não faço o pagamento do imposto. Então, no caso de abandono ou apreensão do produto, a partir do registro da arrematação. Então, o registro da arrematação, quando o produto for adquirido em leilão, nesse registro é que se considera a incidência de IPI. Também vai incidir IPI, além do imposto de importação. Tudo bem? Qual que é o sujeito ativo, né, no critério pessoal? Se é um imposto federal, é sempre a União, por meio da Receita Federal, que é um órgão da União. E o sujeito passivo está previsto no artigo 51 do CTN. Né? Acabei repetindo aqui duas vezes. O artigo 51 do CTN. Dentre eles, o importador do produto. Né? O importador do produto que faz a importação do produto estrangeiro em território nacional, ele não vai cobrar só o imposto de importação, mas também vai ter que pagar o IPI. Se é um produto industrializado que vem do estrangeiro para cá, ele vai ter que pagar o IPI. Ou também aquele que consome esse produto. Então, geralmente o consumidor final acaba arcando com o valor do IPI. Né? E ele acaba embutindo nesse valor, no valor final da mercadoria. Então, eu aqui em território brasileiro comprei um produto industrializado. Um produto de consumo, por exemplo. Já vai estar incidido nesse valor o IPI. Já vai estar ali embutido o valor do IPI. Então, eu já vou fazer o pagamento. Então, o sujeito passivo é descrito, os exemplos, né, no artigo 51 do Código Tributário Nacional. E o critério quantitativo, ele está previsto no artigo 47 do CTN, que lembra, mais uma vez, é a base de cálculo, que no caso é o valor de toda a operação da industrialização desse produto, vezes a alíquota, que pode ser alterado por ato do Poder Executivo, lembrando que o IPI também é um imposto extrafiscal. Então, a alíquota ela pode ser alterada por mero ato do Poder
executivo, e tudo isso especificado no artigo 47 do CTN, tudo bem? Pessoal, estou fazendo aqui um apanhado geral das espécies tributárias, como nós já analisamos com mais calma nas aulas anteriores, tá? Esse é só um apanhado geral para o pessoal que está se preparando aí para a primeira fase. Outras questões também que eu preciso falar de IPI, pessoal, como é um imposto que cai muito na primeira fase, uma questão que é importante dizer, deve ter um fato gerador novo, não previsto, né? Lembrando que o IPI deve ter um fato gerador novo e não previsto. Tem como característica... eu acho que houve aqui um erro de... Desculpa, pessoal. Eu acho que... Acho que aqui eu coloquei errado. Aqui o IPI não era para ter colocado o IPI. Essas não são as características do IPI. Essa é sobre a característica, se não me engano, do imposto sobre grandes fortunas. Eu vou pular aqui, que eu escrevi errado o IPI, mas essa, na verdade, é a regra matriz do imposto sobre grandes fortunas, tá? Ou sobre os impostos, que eles falam, impostos residuais da União, tá? Eu vou pular essa parte aqui, que eu acabei escrevendo errado, mas eu posso fazer um comentário geral sobre ela, tá? Então, peço que desconsidere o que eu coloquei aqui, que é o IPI. O IPI já é previsto em legislação, ele já tem a sua regra matriz de incidência prevista em lei e pelo CTN. Então, desconsiderem o que está escrito aqui. O que eu falei aqui, pessoal, esses tópicos, não haver cumulatividade, não haver bitributação, apenas instituído por lei complementar, demais entes federados têm competência exaustiva. O que acontece? Aqui é o que a gente chama de impostos residuais, tá? É que eu coloquei aqui errado, pessoal, mas o que é os impostos residuais? Os impostos residuais, deixa aí anotado num canto nas suas anotações, é aqueles impostos que não são previstos na Constituição, mas podem ser criados pela União, porque a própria Constituição já previu esta possibilidade, mas apenas a União. A União pode criar outros impostos além dos previstos no texto constitucional? Pode, desde que eles não tenham cumulatividade, desde que não haja bitributação, então eles não podem incidir sobre a mesma base de cálculo dos impostos já previstos. Então, eu não posso criar um novo imposto que incide sobre a mesma base de cálculo do imposto de importação, exportação, IPI, IOF. Criado um novo imposto, não pode haver bitributação, apenas pode ser instituído por meio de lei complementar, tá? Então, um novo imposto, um imposto residual, ou seja, um imposto que ainda não é previsto na Constituição, mas pode ser criado pela União, somente pode ser por meio de lei complementar. E deve ter um fato gerador novo, não previsto, justamente para evitar essa bitributação. Não poderá ter a mesma base de cálculo dos impostos já existentes e os demais entes federados têm competência exaustiva. Somente a União, pessoal, pode criar novos impostos, além dos já previstos. O IPI já é previsto, assim como o IOF, assim como o ITR, assim como o imposto de renda e assim por diante. Todos aqueles impostos elencados no artigo 153 da Constituição, de competência da União, ou todos os outros impostos também já previstos na Constituição, dos estados e municípios, a União não pode criar impostos novos que tenham a mesma base de cálculo dos já existentes. Deve ter uma regra diferenciada, não cumulatividade, evitar a bitributação e somente por lei complementar. Não pode ser por lei ordinária, tudo bem? Então peço desculpas, pessoal, coloquei aqui errado em IPI, mas desconsiderem. Coloquem aqui impostos residuais, que é uma competência exclusiva da União, não cabendo aos outros entes fazê-lo. Nem ao Distrito Federal, nem aos estados e nem aos municípios. Só a União tem a competência dos impostos residuais. Então desconsiderem aqui o título, coloquem apenas impostos residuais aí na anotação de vocês, tudo bem? Desculpa aqui a falha técnica aqui no título. Vamos continuar as espécies que já existem. Nós já vimos imposto de importação, imposto de exportação, o IPI. Agora vamos para a quarta espécie extrafiscal, que é o IOF, Imposto sobre Operações Financeiras. Lembrando, pessoal, que esse nome, Imposto sobre Operações Financeiras, é um nome abreviado. O nome mais correto desse imposto é um imposto que tem um nome até mais comprido do que esse. Se vocês pegarem no artigo 153 do CTN, lá no inciso, se não me engano, no inciso 4, ele vai estar dizendo assim, imposto sobre o câmbio, sobre as atividades cambiais, de seguro. Então, são várias operações
que envolve atividades financeiras. Para que o nome não ficasse muito comprido, eles abreviaram para IOF, Imposto sobre as Operações Financeiras. Mas o nome correto não é esse, é o nome que está previsto no artigo 153 da Constituição, que é o nome mais comprido. Mas aquele nome mais comprido, ele quer dizer justamente isso. Tudo isso, o câmbio, o seguro, são operações financeiras. Por isso que eles abreviam para o nome adotado pela doutrina, que é o IOF, Imposto sobre as Operações Financeiras. O critério material, o fato gerador, já é previsto no artigo 63 do CTN, né? Dentre eles a atividade do seguro, a atividade do câmbio, da troca de moedas, essas operações financeiras desenvolvidas, por exemplo, perante as instituições financeiras, os bancos, né? O câmbio, o seguro, todas as atividades desenvolvidas no mercado, aí vai incidir o IOF. Tudo isso é especificado no artigo 63 do CTN, como nós já vimos. Critério espacial, onde ocorre? Em regra, em todo o território nacional. Se nós estamos falando de imposto federal, a regra é o território nacional. Agora, existe exceção às operações de crédito, seguro e câmbio realizadas no exterior. Aí é uma regra à parte. As que são realizadas no exterior, aí já não incide o IOF. É apenas aquelas desenvolvidas em território nacional. Então, as operações de crédito, seguro e câmbio que ocorrem no Brasil, aí sim ocorre incidência de IOF. Critério temporal. Quando que ocorre? No momento em que ocorre a operação financeira. A exemplo da transição bancária. Quando eu faço a transição bancária, quando eu pego o valor de uma conta bancária e transfiro para outra, esse é um fato gerador, por exemplo, de IOF. Então, estou lá na minha agência, no meu banco, transfiro uma quantia de dinheiro para a conta de uma outra pessoa. Essa transferência é fato gerador de IOF. Então, a data em que houve a transição bancária, que é uma operação de crédito, que é uma das formas de incidência de IOF, nessa data registrada é que se ocorre a incidência do IOF. No caso do câmbio, quando eu fiz a troca de moeda brasileira, do real para o dólar, então essa troca de moeda brasileira para uma moeda estrangeira, a data em que foi registrado naquele momento da troca de valores é que incide o IOF e eu pago justamente na hora. Já vem incidido a alíquota de IOF no produto. Inclusive, pessoal, quando vocês verem ali na maquininha da caixa do banco, quando vocês forem no banco e forem fazer a transição bancária de um valor para o outro, vocês vão ver que ali no caixa já vai vir embutido não só o valor da transição, mas também incidindo ali a alíquota de IOF. Já vai estar lá, inclusive, descrito, porque isso é um fato gerador de incidência de IOF. Lembrando que o IOF é um nome abreviado, que envolve operações de crédito, seguro e câmbio. Quem é que cobra? Qual o sujeito ativo? Imposto Federal só pode ser a União Federal por meio da Receita Federal do Brasil. E o sujeito passivo, quem é que paga o IOF? O artigo 66 do CTN diz: o contribuinte do IOF, do imposto em questão, é qualquer das partes na operação tributada, como dispuser a lei. Tá? Então, qualquer das partes que estão envolvidas na atividade de crédito, seguro e câmbio pode sofrer a incidência do IOF. Tá? Isso é especificado no artigo 66 do CTN, como nós já falamos em aula anterior. Critério quantitativo, base de cálculo vezes alíquota, é especificado pelos artigos respectivos 64 e 65 do Código Tributário Nacional. Tudo bem? Lembrando que aqui é um apanhado geral. Pessoal, podem tirar fotos se vocês quiserem aqui. Eu estou fazendo um resumão para vocês deixarem aí nas suas anotações e lembrarem do que a gente já tratou em aulas anteriores. O objetivo dessa aula não é falar a fundo de todos os tópicos aqui. É apenas fazer um apanhado geral para refrescar a memória do que a gente já viu nas outras aulas. Tudo bem? Imposto de renda, outra espécie de imposto federal. Famoso, conhecido de nós, em especial o IRPF, que é o Imposto de Renda da Pessoa Física. Nós, pessoas físicas, pagamos todos os anos, aí fazemos a declaração no Carnê-Leão, né, o famoso Carnê-Leão do Imposto de Renda da Pessoa Física, mas a pessoa jurídica também tem a sua obrigação a ser cumprida, que aí incide o IRPJ. Critério material. Qual que é o fato gerador do imposto de renda no seu conceito geral? A aquisição de renda e ou proveito de qualquer natureza estipulados em lei. Então, se eu tenho um salário ou qualquer outro benefício rentável, por exemplo, mover dinheiro na Bolsa de Valores, eu tenho ações na Bolsa de Valores, isso me gera lucro.
e incide, portanto, imposto de renda, é fato gerador de imposto de renda. Então, não é somente aquisição de renda, mas qualquer outro provento de qualquer natureza. Não importa o nome que se dê, né? Qualquer acréscimo patrimonial incide o imposto de renda. Critério espacial. Se esse é o fato gerador, onde ocorre a incidência do imposto de renda? Se é um imposto federal, a renda oferida no Brasil, então qualquer região aqui do território nacional, ou da saída do Brasil para funcionários no exterior, também incide imposto de renda. Então vamos imaginar, por exemplo, funcionários de nacionalidade brasileira, não precisa ser concursado, então pode ser um funcionário de uma empresa privada brasileira que tem filial no exterior. Essa pessoa brasileira, que o dinheiro que ela recebe pela sua atividade, que é feita no exterior, mas que gera lucro aqui, é esse valor que é passado lá para o exterior, como essa renda, vai incidir imposto de renda. Então, vamos supor, eu, Lucas, sou funcionário de uma empresa brasileira nos Estados Unidos. E eu, no meu trabalho, obviamente, vou exercer e vou ganhar lucro por isso. O dinheiro que sai daqui para me pagar o meu salário morando lá nos Estados Unidos vai incidir imposto de renda. Mesmo que saia do Brasil, vai incidir imposto de renda. Critério temporal. Quando que se considera ocorrido o fato gerador do imposto de renda? No caso do imposto de renda da pessoa física, nós, pessoas comuns, a obrigação começa a partir do início do ano base, ou seja, no dia 1º de janeiro, mas termina no último dia deste ano, dia 31 de dezembro. Então, no caso do imposto de renda da pessoa física, pessoal, primeiro é feita a apuração de um ano, que é o ano base, que não se confunde com o exercício financeiro. Lembra que existe diferença dos critérios de ano base e exercício financeiro. A minha declaração eu faço no exercício financeiro. Então, por exemplo, a declaração que eu vou fazer em 2024 é com base nas minhas rendas de 2023, é sempre do ano anterior. A declaração que eu faço em 2024, que eu vou fazer em 2024 no site da Receita Federal, todas as informações que eu passar ali são sobre rendas não que eu tive em 2024, mas que eu tive agora, que eu estou tendo agora em 2023. Então, eu vou fazer um cálculo desde o dia 1º de janeiro até o dia 31 de dezembro. Esse é o ano base. E com base nesse ano, é que no ano seguinte, que é o próximo exercício, né, o exercício financeiro seguinte, a lei fala isso, o exercício financeiro seguinte é o próximo ano, que é o ano da declaração. Nesse ano da declaração, eu vou ter como base o ano anterior, que é o ano base, que agora é 2023. Então, minha declaração que eu faço em 2024 é com base em 2023, tá? Então, a apuração é feita sempre nessa regra, né? Embora no imposto de renda da pessoa jurídica, pessoal, a apuração é trimestral, é diferente. O IRPJ, é claro que existem diferenças, né, de apuração para microempresas, empresas de pequeno porte, empresas maiores. Nós temos 3 tipos, inclusive, de ritos de apuração para imposto de renda da pessoa jurídica, mas geralmente a apuração é feita trimestral, a não ser se forem empresas pequenas, que adotem o Simples Nacional. E aí, nesse caso, essas empresas pequenas, aí a declaração é anual, como se fosse uma pessoa jurídica, como se fosse uma pessoa física. Assim como a pessoa física, a pessoa jurídica que adota o Simples Nacional, aí a declaração é anual. Agora, para empresas de médio ou grande porte, que adotam o lucro presumido ou o lucro real, esses meios de apuração, aí nesse caso vai incidir trimestralmente o IRPJ, tá? Critério pessoal, nós temos o sujeito ativo, que é óbvio a Receita Federal do Brasil, que é o órgão competente para fazer a fiscalização das obrigações acessórias, então a declaração do imposto de renda, assim como a arrecadação do tributo. Então a Receita Federal do Brasil é o órgão da União competente para fazer a cobrança desse valor. Sujeito passivo é quem cumpre. Sujeito pode ser pessoa física, e aí ela arca com o IRPF, ou a pessoa jurídica, no caso do IRPJ. Critério quantitativo, base de cálculo vezes a alíquota. A base de cálculo para a pessoa física é o valor total dos rendimentos no ano. Então, todos os rendimentos que eu tive no ano, meus salários nos 12 meses, 13º, acréscimos, gorjetas para quem trabalha em restaurante, todos esses acréscimos eu faço uma apuração no ano inteiro. Aí, nesse caso, eu faço o rendimento do ano. E aí, no caso do imposto de renda da pessoa física. Na pessoa jurídica, a depender do porte da empresa, como eu falei para vocês,
pode-se adotar o lucro real, lucro presumido ou o Simples Nacional. No caso do Simples Nacional, que é adotado para microempresas, empresas de pequeno porte, eles fazem apuração anual. E aí é sempre uma vez por ano essa declaração. Agora, empresas de médio ou grande porte, que adotam respectivamente o lucro real, o lucro presumido e o lucro real, aí nesse caso, a apuração é trimestral, a cada 3 meses, tá? E a alíquota para todos esses impostos, seja de pessoa física ou jurídica, é progressiva. Quanto maior a base de cálculo, maior a alíquota. Quanto mais eu ganho, mais eu vou sofrer incidência do imposto de renda. Lembra que, no caso, se vocês olharem a lei do imposto de renda, existe aquela tabela, né? E existem as alíquotas progressivas. Quanto maior o meu salário no ano, maior vai ser a incidência do imposto de renda, retido na fonte, que a gente chama de o IRRF, né? IRRF, Imposto de Renda Retido na Fonte. Essa retenção na fonte é feita cada vez que eu ganho um valor. Então, nesse caso, quanto maior o valor, maior a incidência. A alíquota vai acompanhar a base de cálculo. Quanto maior a base de cálculo, maior a alíquota. E, por sua vez, quanto menor a base de cálculo, quanto menos eu ganho, menor será a alíquota. Inclusive, existe a taxa de isenção até mesmo. Para quem sabe, para quem faz a declaração do imposto de renda da pessoa física, quem já faz algum tempo, existe a primeira faixa, que é a faixa de isenção. Se a pessoa ela ganha um salário muito baixo, ou até abaixo do salário mínimo, mesmo que ela faça a declaração, ela não paga o imposto. E aí, nesse caso, não vai incidir nada. A primeira faixa é sempre a faixa de isenção. Agora, as demais incide, no caso, uma alíquota e vai aumentando conforme a base de cálculo. Tudo bem? Eu estou fazendo um apanhado geral aqui, tá, gente? Mas se ficarem dúvidas, vão passando aqui embaixo, nos comentários. Imposto Territorial Rural, ITR, imposto de competência federal, não muito falado, mas que cai também na OAB, tá? E ele não se confunde com o IPTU, porque o IPTU é municipal, tá? Aqui sobre propriedade do território rural e não de território urbano. Qual que é o critério material do ITR, pessoal? É ter a propriedade do imóvel em zona rural, domínio útil ou apenas a posse do imóvel por natureza, localizado fora da região urbana municipal. Então, quem define o que é zona urbana ou zona rural vai ser a lei do município. Se estiver fora do perímetro urbano, que é definido por lei municipal, aí incide ITR por exclusão. Se não incide IPTU, incide ITR por exclusão. Tudo bem? Então, o critério material é ter a propriedade, o domínio útil ou apenas a posse da terra rural. Critério espacial. Onde incide ITR? Todo o território nacional, seu imposto federal, todo o território nacional, claro, desde que a propriedade esteja localizada em zona rural ou possua essa finalidade, porque também existe essa possibilidade. Então, pessoal, não basta apenas estar em zona rural. Se o imóvel, mesmo em zona urbana, tem uma finalidade rural, ou seja, para o plantio, para o cultivo da agropecuária, aí incide ITR. Inclusive, isso é possível a gente ver até em municípios pequenos no Brasil. No interior do Brasil, tem cidades muito pequenas, e mesmo aqui no interior de São Paulo, tem cidades muito pequenas em que a zona urbana e rural praticamente não tem muita diferença. É claro que a zona urbana tem mais... um pouco mais de recurso, tem as ruas, iluminação pública, saneamento básico, escola, hospital. Agora, geralmente municípios muito pequenos têm propriedades dentro da cidade que são propriedades praticamente com finalidade rural, para o plantio, para a agropecuária, tem as galinhas ali, tem os porcos, então é praticamente uma propriedade, uma gleba, que tem mais uma finalidade rural do que propriamente urbana. A urbana é mais para a residência, para o comércio, industrialização. Agora, não basta apenas estar em zona rural. Mesmo que esteja em zona urbana, mas tem uma finalidade rural, aí também incide ITR com base no artigo 32, parágrafo 1º da Constituição Federal. Critério temporal. Quando que se faz a apuração do ITR? Inicia-se no dia 1º de janeiro de cada ano. Então, todos os anos, no dia 1º de janeiro, é que incide a apuração do ITR. O ITR é feito uma apuração anual, assim como o IPTU. Possui uma periodicidade anual e, por isso, o fato gerador se inicia no primeiro dia do ano base. O ITR irá incidir até a data da perda da posse ou da transferência do imóvel. Então,
ele vai incidir o ITR todo ano até que haja perda da posse ou que haja venda dessa propriedade rural para outra pessoa. Então, a alienação de uma propriedade de uma pessoa para outra, essa transferência de propriedade também muda o critério. Mas o critério é sempre no primeiro dia do ano até o dia 31 de dezembro, o exercício financeiro, né? o ano base para que se faça a apuração no exercício financeiro seguinte. Critério pessoal, quem é que cobra? A União por meio da Receita Federal em regra. Mas existe uma exceção, prevista inclusive na Constituição, que diz que a União ela pode delegar, e em muitos casos ela delega, a capacidade tributária ativa aos municípios para fiscalização. Por quê? Ela não está transferindo a competência dela. Não pode haver transferência de competência tributária. A União pode transferir a capacidade tributária ativa. Ela diz o seguinte, município, como você é um ente federativo que está muito mais próximo das pessoas do que eu, a União é um ente muito maior. Os municípios são uma realidade muito mais próxima da gente. Então, o que a União faz? Eu vou delegar aos municípios a competência, a capacidade tributária ativa de fazer a fiscalização. O município não vai poder legislar sobre ITR, mas ele vai cobrar o ITR e fiscalizar em meu nome da União. Então, a União ela não transfere a competência, mas ela transfere a capacidade tributária ativa da sua origem para os municípios. Então, os municípios eles não adquirem competência, mas eles fiscalizam e fazem a arrecadação do ITR e, claro, vão repassar esse valor para a União. Então, a União pode delegar essa competência do ITR, o erro foi meu, pode delegar a capacidade tributária ativa do ITR para os municípios. Os municípios não vão legislar sobre ITR, mas vão fazer a fiscalização, vão fazer a averiguação das obrigações acessórias e a principal, que é o pagar o tributo. E aí, nesse caso, é a delegação da capacidade tributária ativa aos municípios, tá? Isso é uma possibilidade prevista em lei. Então, se o município cobrar do contribuinte, não está errado no caso do ITR. Ele pode cobrar do contribuinte porque ele está fazendo isso em nome da União. Ele está exercendo a capacidade tributária ativa em nome da União. É claro que depois de arrecadado esse valor, ele vai repassar para os cofres federais. Sujeito passivo, artigo 34 do CTN. Quem é o contribuinte? Segundo o artigo 34 do CTN, o contribuinte do ITR. O contribuinte do imposto é o proprietário do imóvel, o titular do seu domínio útil ou o seu possuidor a qualquer título. Então, qualquer um desses, seja o proprietário, ou possuidor, ou o titular do seu domínio útil, tanto faz, nesse caso, vai ser sujeito de ITR. Sujeito passivo, né? Ter que pagar o imposto, né? O ITR. Critério quantitativo é a base de cálculo vezes a alíquota. A base de cálculo é o valor venal do imóvel, o valor do imóvel propriamente dito. Não se considera o valor dos móveis dos outros bens que estejam no local. É importante dizer isso. Diferente do IPTU, pessoal, o IPTU que é de propriedade, que é de competência municipal, aí, no caso, vai incidir o que a gente chama de valor venal do imóvel. Só o valor do imóvel propriamente dito que vai ser considerado como base de cálculo do ITR. Não vai ser considerado como base de cálculo os valores do trator, o valor do carro ou de outras coisas que estejam naquela propriedade. Só o valor da propriedade em si que vai ser considerado como base de cálculo do ITR. Não vai ser considerado o que tem dentro dessa propriedade, mas apenas a propriedade em si, diferente do IPTU, por exemplo. Então, o valor venal do imóvel é considerado para o ITR. E a alíquota ela é definida com base no artigo 11 da lei do ITR, que é a Lei Federal 9393 de 96. Então, tem uma lei específica que trata sobre a alíquota de ITR, o critério dessa alíquota, que também é uma alíquota que pode aumentar conforme o valor do imóvel, conforme o artigo 11 da lei do ITR, que é a Lei Federal número 9393 de 96. Tudo bem? Imposto sobre grandes fortunas, pessoal, é uma outra espécie de imposto que, claro, ele tem a previsão constitucional, mas ele ainda não existe no mundo fático, ele ainda não existe no mundo real. Ele apenas é uma previsão, uma possibilidade prevista no artigo da Constituição Federal, tá? Então, o que a gente vai falar aqui, pessoal, não é o que tem previsto em lei. Não existe lei sobre IGF, não existe lei sobre imposto de grandes fortunas. O que nós vamos falar aqui é um estimado do que pode surgir caso essa lei seja criada.
Então, trata-se de um tributo que ainda não foi instituído pelo Brasil, mas está previsto na Constituição, somente poderá ser disciplinado através de lei complementar. Isso é uma restrição do texto constitucional. O artigo 153 da Constituição, lá embaixo, se não me engano, no inciso 7º, fala do IGF, que pode ser instituído a qualquer momento pela União, só que somente por lei complementar, não pode ser por lei ordinária. Somente a lei complementar poderá instituir a regra matriz de incidência tributária desse IGF. Ainda não há a instituição dessa lei e deste imposto com a sua regra matriz, mas há alguns critérios claros que vão ser criados. Por exemplo, se for criada uma lei de IGF, o que a gente sabe como critério material? O critério material vai ser a detenção de grandes fortunas como fato gerador. Então, se eu ganhar grandes fortunas, se eu tiver um valor muito alto na minha propriedade, nos meus bens, seja imóveis ou imóveis, essa grande fortuna, é que vai ser o fato gerador do IGF. O critério espacial, todo o território nacional. Por ser um imposto federal, qualquer pessoa que tenha grandes fortunas em território nacional vai incidir o IGF. Critério temporal, provavelmente poderá ter um critério anual. Ainda não foi definido isso, mas, como regra geral, geralmente eles adotam o critério anual, que é o dia 1º de janeiro. Então, 1º de janeiro até o dia 31 de dezembro é feita a apuração anual. É o ano base para que no exercício financeiro seguinte, ou seja, no ano seguinte, se faça a declaração do IGF e depois o pagamento do valor. É claro que ainda nenhuma lei foi instituída, isso é só uma previsão. Critério pessoal, a gente já sabe que vai ser a União, o sujeito ativo. Quem é que vai cobrar? Porque é um imposto de competência federal, está previsto no artigo 153 do CPM. E o titular da grande fortuna é quem será o sujeito passivo. Quem tem grande fortuna, seja uma empresa ou uma pessoa física, vai pagar o IGF. E o critério quantitativo vai ser o valor da fortuna propriamente dito, vezes a alíquota. Não se sabe se essa alíquota, provavelmente ela vai ser proporcional ao valor da fortuna. Mas ela não poderá ser alterada por mero ato do Poder Executivo, porque o IGF não é um imposto extra-fiscal, tá? Diferente do imposto de importação, exportação, IPI e o IOF. Então, esses critérios que eu falei aqui para vocês, pessoal, do IGF, são critérios aproximados com base na doutrina, tá? O IGF ele tem previsão na Constituição, o artigo 153 fala dele, mas não tem lei que o estabelece. Então, ele ainda não existe no mundo fático. E somente só pode ser criado por meio de lei complementar, com base no texto 153 da Constituição. Outra espécie de imposto que eu queria falar para vocês, pessoal, claro, de maneira bem geral, porque essa é uma matéria extremamente complexa, é o ICMS. Eu tive uma aula inteira com vocês, se não me engano, foram 2 blocos, só para falar de ICMS, tá? Que é o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, que é a principal fonte de arrecadação dos estados, tá? É claro, pessoal, que aqui essa espécie de imposto, ela tem um critério muito mais complexo do que esse que eu passei aqui. O que eu estou passando aqui é um apanhado geral do que nós já vimos anteriormente, tá? O ICMS, que é de competência dos estados e, por sua vez, também do Distrito Federal, que tem competência cumulativa, tem como critério material que está estabelecido no artigo 2º da Lei Complementar. Uma dica que eu dou para vocês, pessoal, como é um imposto que incide sobre mercadoria e serviço, por exclusão, o que incide, nós já vimos, inclusive, se não me engano, o segundo imposto que eu vou tratar aqui com vocês, não é esse. Nós já tratamos, por exemplo, do ISSQN, não sei se vocês lembram, que é o Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza. O ISS é de competência municipal, que não se confunde com o ICMS, que é de competência estadual. ICMS é estadual. ISS municipal. A lei de ISS, a lei do Imposto sobre Serviços, que é uma lei geral, que vale para todos os municípios, a lei de ISS, pessoal, ela tem uma lista taxativa de serviços que incide ISS. Aquilo que não está previsto nessa lista, por exclusão, incide ICMS. Então lembra isso. Primeira coisa, a lista de serviços previstos na lei de ISS não incide ICMS. Os serviços que estão previstos na lei de ISS, por exclusão, não incide ICMS. Agora, se um serviço que foi desenvolvido não está previsto na lei de ISS, então, por exceção, exclui o ICMS. A regra é ISS, a exceção é o ICMS. Lembra assim, tá? E uma outra questão, se for um serviço intermunicipal, transporte intermunicipal ou interestadual, aí incide ICMS. Aí não é imposto sobre serviço.
Aí nós não estamos falando de competência do município local. Nós estamos falando de uma competência do Estado ou entre Estados, tá? Então, falou de serviço intermunicipal, por exemplo, transporte, ou interestadual, ICMS. Agora, a regra geral é o imposto sobre serviço. A exceção é o ICMS. Lembra isso, tá? O artigo 2º da Lei Candir, que é a Lei Complementar 87 de 96, é a lei que estabelece o critério material da incidência do ICMS, o fato gerador. Critério espacial é o território do Estado ou do Distrito Federal, com base no artigo 11 da Lei Candir, que é a Lei Complementar 87 de 96. O critério temporal. Qual que é o critério temporal? No caso do ICMS, ele adota como critério temporal a data da entrada da mercadoria no estabelecimento do destinatário ou do desembaraço da mercadoria, no caso de importação. Então, desembaraço pode incidir o ICMS, a data que foi registrada, ou a data da entrada da mercadoria no estabelecimento do destinatário. Então, a entrada dessa mercadoria, quando ela sai do fornecedor e chega ao destinatário, a data em que foi registrada em nota fiscal é que vai incidir o ICMS. Por isso que tem que ter a obrigação acessória, porque ali vai ter o registro da data em que ocorreu o fato gerador. E nessa data que vai ser considerado o critério temporal, o início para a incidência do ICMS, tá? E lembrando que o ICMS é sujeito ao lançamento por homologação, não por declaração. Então, a homologação, primeiro eu faço a declaração, o nome, né? Primeiro eu declaro as informações ao fisco estadual sobre a mercadoria que eu estou circulando, que eu estou comercializando, e depois de informado as informações ao fisco e pago o valor, é que depois que o fisco vai averiguar se está certo, e estando certo, ele homologa. Assim como o imposto de renda, o ICMS é sujeito ao lançamento por homologação. Primeiro o contribuinte faz a sua parte, a declaração e o pagamento, e depois vai lá o fisco, confere se está certo e homologa, carimba e está tudo certo. Critério pessoal. Sujeito ativo, quem cobra? O Estado ou o Distrito Federal. Sujeito passivo, quem é cobrado? O importador do produto, o destinatário desse produto de serviço, o adquirente em licitação, em processo de licitação, o adquirente de lubrificantes e combustíveis, com base no artigo 4º da Lei Candir, pessoa física ou pessoa jurídica. Então, o importador do produto, o destinatário do serviço, daquele que foi beneficiado pelo serviço, ou o adquirente, né? Então, geralmente, pessoal, o consumidor, por exemplo, acaba arcando com o valor de ICMS. Se vocês veem na notinha fiscal, lá já prevê um aproximado do valor de ICMS que incide sobre a mercadoria. Então, já está incidindo aquele valor de ICMS. Primeiro, claro, quem faz o pagamento lá no início da cadeia é o fornecedor, mas depois ele repassa esse valor no produto que ele vai comercializar e, no final, quem paga é o contribuinte. Então, o refrigerante que você compra lá no mercado não vai ser só o valor do produto, vai ser o valor do produto já embutido ou imposto de circulação de mercadoria e serviço, o ICMS. Aí já incide esse imposto, já está previsto inclusive na nota fiscal. Tudo bem? Critério quantitativo. Qual que é o cálculo do ICMS? É claro que é muito complexo, mas fazendo um apanhado geral, o artigo 8º da Lei Candir, que é a Lei Complementar 87 de 96, fala do critério quantitativo, né? A base de cálculo vezes a alíquota. As alíquotas do ICMS podem variar a depender da operação, se forem interestaduais, intermunicipais ou até internacionais. Então, dependendo do tipo de operação, a alíquota pode variar. E caberá ao Senado Federal, mediante resolução, estabelecer um limite dessa alíquota. Claro que cada estado vai estabelecer uma alíquota de ICMS. O estado de São Paulo tem uma alíquota, o estado de Santa Catarina tem outra, o estado de Minas Gerais tem outra alíquota, cada estado tem a sua. Mas o teto geral é estabelecido pelo Senado Federal. Por quê? Lembra que a gente já falou disso? O Senado Federal é a casa legislativa competente para representar os interesses dos estados. Cada senador representa o interesse do estado. Então, cada estado tem um senador específico lá. Então, a Casa da Representação Federativa dos estados, das federações dos estados, todos os estados da União, todos os estados brasileiros são representados no Senado Federal. Por isso que cabe ao Senado Federal estabelecer esse limite da alíquota de ICMS, tá? Cabendo ao Estado estabelecer se a alíquota que vai ser aplicada vai ser ao teto, né, que é o limite do Senado, ou a menos. Cada Estado estabelecerá a sua regra, mas o limite, quem estabelece é o Senado.
Pessoal, o ITCMD, que é um outro imposto que eu queria falar com vocês, lembrando que o ICMS, pessoal, como a gente falou aqui anteriormente, lembra do Imposto de Circulação sobre Serviços. Desculpa, lembra sobre o ISS, o Imposto sobre Serviço, que é um imposto municipal. Lembra da lei de ISS. O serviço está previsto na lei de ISS, então competência municipal. Não está previsto na lista taxativa de ISS, aí incide, por exclusão, o ICMS. E o ITCMD, o Imposto sobre a Transmissão, Causa, Mortes e Doação, tá? O ITCMD, pessoal, é previsto pelo artigo 35 do CTN, o critério material, em que incide esse imposto sobre a transmissão, né, a transmissão, causa, morte e doações, que não se confunde, pessoal, com o ITBI. O ITBI é o Imposto de Transmissão de Bens Imóveis, intervivos. Aqui não é intervivos, aqui é em virtude da causa morte. Então, o exemplo da herança. Eu recebi um bem de um parente que faleceu. O parente faleceu, por lei civil, esse bem passa para mim. Mas ele, em âmbito tributário, vai incidir o ITCMD, que não se confunde com o ITBI. Lembra que é importante vocês fazerem essa tabela, pessoal. A diferença de ISS de ICMS, a diferença de ITBI com ITCMD, assim como a diferença de ITR com IPTU, tá? Não vou conseguir falar de todas as diferenças aqui, porque aqui é um apanhado geral, mas é importante vocês fazerem essa tabela de diferenciação para que na hora da prova vocês não confundam, tá bom? Critério material é o fato gerador, artigo 35 do CTN, onde incide o ITCMD, sobre o que incide o ITCMD. Critério espacial, se é de competência dos estados, então o território do estado ou do Distrito Federal, no caso do bem imóvel, artigo 155, parágrafo 1º, inciso 1 da Constituição. Já no caso de bens móveis, títulos e créditos, caberá ao Estado ou Distrito Federal, onde for processado o inventário ou arrolamento, onde estiver o domicílio do doador, né? Então, o critério espacial é onde que ocorre a incidência de TCMD. O local onde o doador fez o seu inventário, né, aquele documento em que ele passa os seus bens, móveis e imóveis, para uma outra pessoa. Claro que isso é em virtude de causa-mortes, não é uma alienação de bens. Nós não estamos falando aqui de venda de bens, por isso que não é ITBI aqui. É em razão da causa-mortes. Então você faz o inventário. O bisavô lá está quase falecendo, então ele assina o inventário para que os netos, os bisnetos, os tataranetos recebam estes bens. Então ele faz o inventário. O local onde foi registrado é nesse local que vai incidir o ITCMD, tá? É o local pode ser o local do domicílio do doador ou onde foi processado o inventário ou arrolamento, no caso de produto que foi levado a leilão, tá? Então, o local onde foi registrado na declaração de TCMD é que vai ser o critério. Então, nesse local, se for no estado de São Paulo, incide o ITCMD do estado de São Paulo. Se for no Rio, o ITCMD do Rio. Cada um tem a sua competência. Critério temporal. Quando que se faz o cálculo do ITCMD? Onde se incide? A súmula 331 do STJ, do STF, diz o seguinte: é legítima a incidência do imposto de circulação causa-mortes no inventário por morte presumida. E a súmula 114 do STF diz que o imposto, no caso do TCMD, não é exigível antes da homologação do cálculo, tá? Então, ele estabelece dois critérios aqui temporais. Primeiro, o inventário por morte presumida, a data que foi registrado o inventário por morte presumida, já incide o ITCMD. E no caso da súmula 114 do STF, ele complementa e diz o seguinte: não é exigível o ITCMD antes da homologação do cálculo. Então, tem que haver primeiro a homologação do cálculo para que depois se incida o ITCMD. Então, são duas súmulas, a 331 e a 114 do STF, que estabelecem alguns critérios temporais do ITCMD. É claro que cada estado vai estabelecer a norma específica do ITCMD. Não vai cair na OAB, pessoal, leis estaduais, só leis federais, né? Então, cada estado tem a sua lei de TCMD. O que estou estabelecendo aqui é a regra geral, que está previsto na Constituição e nas decisões do Supremo. Sujeito ativo, quem é que cobra? Os estados ou o Distrito Federal, por meio dos seus órgãos fazendários, né? A Fazenda Pública dos estados ou do Distrito Federal que vai fazer essa cobrança. Sujeito passivo, quem é que é cobrado? O artigo 42 do CTN fala dele.
O contribuinte do imposto é qualquer das partes na operação tributada, como dispuser a lei. Depende, obviamente, de cada lei, de cada ente federado, de cada estado ou do Distrito Federal, mas a regra geral é estabelecida no artigo 42 do CTN, o contribuinte, que geralmente é aquele que recebe o bem doado, né? Então, os herdeiros acabam sendo contribuintes do ITCMD. Critério quantitativo, base de cálculo vezes alíquota. A base de cálculo será o valor venal do bem, se for um bem imóvel, ou bens móveis transmitidos, tendo como base a lei estadual. Sempre a lei estadual ou distrital que vai estabelecer o valor específico, o critério para se calcular esse valor aproximado, caso não se tenha o valor específico de cada um dos bens. E a súmula 112 do STF diz o seguinte: o imposto, o ITCMD, é devido pela alíquota vigente ao tempo da abertura da sucessão. Então, quando foi aberto o processo de sucessão, a lei que vai viger nesse processo é a lei que vigia na época da abertura da sucessão. Então, se a abertura da sucessão começou em 2016, mesmo que haja uma alteração da lei depois, o que vai valer é a lei de 2016. Ou seja, quando a época em que foi aberto o processo de sucessão para a transmissão dos bens, é nessa época que vai incidir a lei vigente, né? Então, a alíquota de TCMD, a lei estadual que estava vigendo naquela época, no momento em que foi aberta o processo de sucessão, ali vai valer a alíquota. Mesmo que seja alterado depois, o critério é sempre o tempo da abertura da sucessão. E ali que se aplica a alíquota que era vigente na lei daquele tempo. Tudo bem? O sujeito, o ITCMD, ele é sujeito ao lançamento por declaração em regra. Não é por homologação. O lançamento por declaração, o contribuinte cumpre todas as etapas e o fisco praticamente não tem muita participação, diferente do lançamento por homologação. Lançamento por declaração, o contribuinte que acaba fazendo tudo e o fisco acaba tendo como base aquilo que o contribuinte declarou, né? Então, é sujeito ao lançamento por declaração em regra, mas existem algumas exceções, dependendo do ITCMD, dependendo da regra dos estados, tudo bem? Pessoal, podem tirar uma foto também, fiquem à vontade aqui dos esqueminhas, que o que eu estou fazendo aqui é um apanhado geral. Eu já falei com vocês com mais calma de cada um desses tópicos. Eu estou tentando aqui resumir para a gente fazer um apanhado geral do que nós já vimos em aulas anteriores, tudo bem? Então, nós vimos o critério material, espacial, temporal, pessoal e quantitativo desses impostos. E mais uma vez insisto, pessoal, façam aquele esqueminha de diferenciação. Qual que é a diferença de TBI de ITCMD? Qual que é a diferença de IPTU com ITR? Qual que é a diferença de ICMS com ISS? Assim vocês vão ter claro a diferença não só de competência entre estados e municípios, mas a regra matriz de incidência de cada um desses impostos. A diferença, portanto, do ITCMD para o TBI, a diferença do ICMS para o ISS, lembra da exclusão da lei, o que não está previsto na lei de ISS por exclusão incide ICMS. ITR, o que não for zona rural, por sua vez é zona urbana. Quem vai estabelecer isso é a lei do município, a lei municipal e também o estatuto da cidade. Então, a diferença do ITR e do IPTU também é importante, tá? Então, é bom vocês fazerem essas diferenciações entre as espécies tributárias para ficar claro o entendimento para as próximas aulas, tudo bem? Pessoal, não consegui, obviamente, tratar de todos os assuntos, porque o objetivo aqui é fazer um apanhado geral para ajudar quem está aí já no aquecimento para a primeira fase da OAB. Mas espero que tenha trazido alguma luz aí para vocês, para esclarecer aquilo que nós já tratamos em aulas anteriores. Ficou com dúvida? Ficou algum tópico que não ficou bem explicado? Passem aqui nos comentários. Estou aqui, pessoal, à disposição de vocês para o que for necessário. Curtam os vídeos, compartilhem, se inscrevam no canal, me ajudem a fazer esse canal a crescer para o maior número possível de pessoas e estou aqui para ajudá-los no que for necessário, não só nessas aulas, mas para as próximas aulas, seja teóricas como práticas também, na resolução de questões de primeira e segunda fase em tributário da OAB, tá bom? Obrigado a todos pela atenção, pessoal, e até a próxima.